Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E que a palavra que Deus separou para nós, ela constranja você, faça você refletir no que está prestes a ocorrer. Existe a festa mundana, o carnaval, e ela está prestes a ocorrer. E nós, como igreja do Senhor, devemos nos alegrar nele e não na mentira do mundo. O carnaval é uma forma que Satanás encontrou de enganar as pessoas para uma falsa alegria, para uma festa de mentira. Porque você vai festejar o quê? Quais as consequências dessa festa que o mundo oferece? Você sabe que no final vai trazer uma ressaca terrível, física e a pior de todas, ressaca moral. Você vai fazer um balanço das bobagens, das loucuras que você fez nesses 4 dias, que agora eles acrescentam o máximo. Já tem muita gente agora na festa da mentira, no carnaval. E eu quero falar de uma festa que Deus, Ele colocou no meu coração para falar. Na verdadeira festa. Na festa que você não tem ressaca. Que você não vai sentir nenhum constrangimento. Pelo contrário, a sua alegria se torna permanente e eterna. Eu vou falar de uma passagem bíblica que encontramos no Velho Testamento, no livro de Neemias, que foi governador. Ele deixou de ser copeiro e Deus transformou ele em governador do povo de Deus. Ele era uma pessoa que estava escravizada no meio de todas as outras, porque o povo de Deus havia pecado a tal ponto que Deus os dispersou, permitiu que eles fossem saqueados, que a cidade fosse destruída, que os muros fossem destruídos. Deus permitiu, porque muitas vezes nós precisamos de passar por estas situações para despertarmos espiritualmente. E o que aconteceu? Neemias era copeiro, era escravo do rei. E ali ele teve notícias de como estava a cidade de Jerusalém, os muros destruídos. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ouviu a oração de Neemias e restaurou a cidade. Fez com que o rei sentisse a dor de Neemias, ao ponto de permitir, não só permitir, de dar condições para ele chegar ali e restituir a cidade, reconstruir aquilo que foi totalmente destruído. E aqui, nesse momento, em Neemias 8, eu vou ler a partir do versículo 5. Quando Esdras, que era sacerdote e escriba, ele leu para o povo as escrituras sagradas que estavam na destruição da cidade, nos escombros, estava ali as sagradas escrituras. E ele tirou dos escombros e trouxe para o povo. E o povo queria ouvir. Muitas vezes,
as pessoas ficam cansadas. Se demorar muito no vídeo falando sobre Deus, é cansativo, é chato. Agora, passar 4 dias pulando num pé só e cantando no lugar dos cantores que só faz dizer, vamos, bando de besta, cante. E o povo fica cantando por ele, e ele que ganha o dinheiro para ir levar aquele monte de besta correndo atrás deles e cantando para eles. Ali não cansa. Ali, ao tempo que passar, tá bom demais. Mas esse povo que passou pela experiência da terra deles ser destruída, e depois eles experimentaram da graça de Deus de poder reconstruir a cidade, ali eles estavam atentos, eles queriam conhecer as Escrituras Sagradas. Muitos deles nunca tinham nem ouvido falar, porque seus pais não se preocuparam de ensinar a verdade da palavra de Deus. Se preocuparam, quem sabe, muitas vezes, em coisas fúteis. Vamos trazer para o tempo de hoje. Os pais que ficam olhando no celular, passam o dia trabalhando e os filhos nas mãos dos outros. E quando chegam em casa, em vez de ter um momento com os filhos para ensinar a verdade da palavra de Deus, pegam o celular e fica ali a criança implorando a atenção dos pais, às vezes fazendo birra só para terem a atenção dos pais. E aí, vamos voltar aqui, aquele tempo. E aquele povo ficou curioso. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Mas quando eles começaram a ouvir, eles viram que eles estavam tão longe de Deus e que tinham feito tantas coisas que desagradavam a Deus, que entristeciam o coração de Deus, que eles começaram a prantear, eles começaram a chorar, quando eles começaram a ouvir. Porque Esdras, ele abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Ele ficou numa parte mais elevada para que as pessoas vissem e ouvissem o que ele falava. É importante ouvir a voz de Deus. E ele teve esse cuidado de ficar no lugar mais elevado para levar aquele povo a verdade da palavra de Deus. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Reverência. Temos que dar reverência ao nosso Criador. Vamos deixar de ficar chamando a terra de mãe terra, de começar a criar misticismo, coisas que não tem na palavra de Deus, deixar de adorar a criação de Deus e passar a adorar o Criador. E aqui, eles se puseram de pé para ouvir. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém, ou seja, assim seja, eu concordo. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Reconheceram que dependiam de Deus e que foi Deus que permitiu a destruição da cidade deles, para que eles fossem dispersos e para que ele levantasse Neemias para governar Jerusalém. Primeiro, reestruturar Jerusalém com o auxílio do rei que era senhor dele. Olhe como a coisa, se você olhar com os olhos do mundo, você diz, como é que pode? Como é que esse rei, ele deixou esse escravo que era copeiro dele, fiel a ele, sair daquela situação, deixar ele sem a assistência dele, sem os serviços dele, e ainda
deu a ele condições financeiras, mandou que liberassem as madeiras para serem derrubadas, as madeiras para reconstruírem os muros de Jerusalém. Olha o poder de Deus. E o povo entendeu que aquele Deus que eles estavam começando a conhecer é o Deus vivo, é o Deus que permite a destruição para o nosso bem e depois vem e com a infinita misericórdia dele, levanta alguém para reconstruir os muros que foram destruídos, a cidade que foi saqueada. E aí, quando eles adoraram, colocaram o rosto em terra, e Jésua, Bani, que eram aqui diz, levitas, Jésua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, vários deles. E os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Ninguém estava apressado. Ninguém estava apressado para sair da presença de Deus. Que bom. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. É muito importante que a gente que quer passar uma coisa que Deus, uma porção da palavra de Deus, que a gente fale com clareza, para que as pessoas entendam o amor de Deus. Nós precisamos entender isso, que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho que estava com ele na glória antes da fundação do mundo para nos ensinar do amor de Deus, para nos convocar para o arrependimento de pecados, mudança de caráter através do poder de Cristo. E esse filho foi morto na cruz do Calvário por vontade do Pai. Foi necessário que ele sofresse a humilhação da morte de cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para que houvesse a reconciliação de Deus com os homens. E como ele é um Deus de justiça, é o único Deus, e é Deus de justiça, ele se permitiu que o filho dele fosse humilhado em forma de homem e depois fosse pregado na cruz do Calvário e sangrasse um sangue santo. Não havia pecado nele. Era o nosso pecado que estava nele para pagar, porque o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Não deixe que o mundo te engane. O preço do pecado é a morte. E Jesus já morreu por você. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados para que sejam justificados pelo sangue de Jesus. E você só se arrepende quando você tem esse encontro que o povo teve com Deus, através de Esdras, passando, entregando a palavra, e os levitas. E aí, olha que interessante. Neemias, o que era copeiro e que Deus fez governador de Jerusalém, Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar. Eu vou dar só uma paradinha aqui para dizer uma coisa para vocês. Vocês pensam que o povo de Deus fica triste, arrasado, porque não pula carnaval?
Não tem perigo, não. A nossa alegria é muito maior e é permanente do que aqueles que estão ali pulando carnaval, bebendo bebidas que tiram eles do sério, se drogando, substâncias entorpecentes e destruídos. Eles ficam destruídos. Uma falsa alegria. Por que precisa se drogar? Não está feliz porque está pulando no pé só? Por que precisa se drogar? Sabe por quê? Porque pular no pé só não alegra ninguém, não. E quando se droga, é coisa de fração. Fração, aquela fração que você passa do tempo pensando que está alegre, mas está só drogado. E depois vem a depressão, a tristeza profunda depois daquele momento do êxtase. Depois vem a depressão, a tristeza profunda. E sabe o que acontece conosco? Com nós que nos alegramos, festejamos, passamos os 4 dias reunidos, adorando a Deus. Louvores maravilhosos, sentindo a presença do Senhor, com salmos e hinos espirituais, comendo, bebendo, nos alegrando. Mas não é bebida alcoólica, não. É aquela bebida que vem lá das águas do trono do Altíssimo. É tão bom, tão bom. Eu chamo você, eu convoco você. Do jeito que eles convocam você para ir para o inferno chamado carnaval, eu convoco você a fazer diferente este ano em diante. Nos dias de carnaval, você passar com sua família glorificando a Deus. Você vai para um retiro, você vai para uma praia, você se alegra, você toma banho de piscina, você come tapioca, toma café. Menina, é tão bom suco, é tanta coisa gostosa. E não tem ressaca. No outro dia você está mais feliz do que aquele dia. Porque quanto mais você entra na presença do Senhor, mais alegria você sente. E olha a continuação aqui. Este dia, ele diz que é dia consagrado ao Senhor. Não é dia de ficar triste, prantear nem chorar. Por quê? Todo o povo, por que foi que ele disse isso? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, de mais saudável, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Lembre-se dos pobres que não têm com que se alimentar, porque gastar rios de dinheiro para pagar, para ficar correndo atrás de um carro de som, rios de dinheiro gastando com bebida alcoólica, com drogas, com más amizades, enquanto que esse dinheiro você poderia aproveitar para você, sua família, e ajudar as famílias que não têm o alimento. Mas aqui ele orientou que vocês mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você obedece a Deus e diz não para o mundo, você alegra o Espírito do Senhor. E quando você alegra o Espírito do Senhor, você se torna uma pessoa forte. O inimigo de Deus não vai fazer cirandinha da sua vida, nem da sua casa, nem das pessoas que você ama, sua família. Olha que coisa maravilhosa, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo:
acalmem-se, porque este dia é santo. Quebre o plano de Satanás. Ele estava pensando que você ia para o carnaval, aí você vai e santifica estes dias, adorando a Deus, fazendo a vontade do Pai. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Aí sim é grande festa. Aí sim é uma grande festa. Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles tiveram discernimento. Quando eles começaram a ouvir as escrituras sagradas e eles entenderam o tamanho do amor de Deus, eles se alegraram. E aí eu fiz umas pequenas anotações aqui. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós somos mais que vencedores. Tem na palavra. Não só vencedores, mas mais que vencedores em Cristo Jesus. Já pensou? O Rei da Glória é a nossa alegria, é a nossa esperança. O mundo tenta nos enganar com falsas alegrias, as quais nos resultam em profunda tristeza. E as consequências são irreparáveis. Quantas pessoas contraem o vírus da AIDS nestes lugares? A promiscuidade é grande. Porque quando a pessoa se embriaga, não sabe mais o que está fazendo. Aí Satanás diz, pois agora é comigo. E destrói a vida da pessoa. Quantas famílias foram destruídas por causa desta festa do demônio, onde exalta a carne, o pecado da gula, o rei Momo, imenso de gordo. E o inimigo de Deus morrendo de rir, zombando daquele que cai nessa armadilha. Enquanto, agora olhe bem, enquanto que tem essas consequências irreparáveis, quando você está longe de Deus e vai para essa festa mundana, suja, com consequências irreparáveis, enquanto isso, que a alegria do Senhor permanece e não deixa ressaca moral. Pelo contrário, nos dá alívio e liberdade. Aí você diz, liberdade? Sim! Em Cristo nós somos livres. Se a pessoa chegar e oferecer uma droga, você não é escravo da droga, como aquela pessoa que está lhe oferecendo. Você simplesmente não passa pelo seu pensamento de você destruir sua vida. Essa é a verdadeira liberdade. Tem gente que diz, não, eu só bebo socialmente. Quando eu quiser, eu paro. Que pena. É um triste engano. Se você não pedir o socorro de Deus, não pense que a sua força vai libertar você desse problema seríssimo do alcoolismo ou de outras drogas. Toda droga destrói a pessoa e a família. Para que a gente tenha cuidado, eu coloquei aqui, liberdade é completamente diferente, é o inverso da libertinagem. No carnaval, você pensa que está livre. Não, você está na libertinagem, que é um anzol, que pega você e puxa você para baixo, que destrói a sua autoestima, que te deixa se sentindo a pior pessoa do mundo. Quando acaba a festa, começa as consequências dela.
Melhor é essa grande festa aqui. Conhecer a palavra de Deus, viver com Ele, ter intimidade, relacionamento com Deus. Ele quer relacionamento com você. Você não deve ver Deus bem longe de você. Não. Ele é Pai. Jesus ensinou para chamá-lo de Pai. Que é para a gente voltar do jeito que Jesus dizia, Pai. Ele quer que nós também venhamos a dizer, Pai. Pai nosso. Pai de todos nós. Pai nosso que está no céu. Não é lá no carnaval, não. E o que acontece com essa liberdade espiritual? Parece que vira uma chave. Você passa a entender que você estava vivendo num verdadeiro inferno aqui na Terra. Por isso que Satanás gosta de dizer, não existe inferno não, o inferno já é aqui. Que mentira. Não. Aqui você sofre quando você está longe dele. Mas quando você entrega a sua vida ao Senhor da sua vida, ao seu Criador, o reino de Deus começa em você. O reino de Deus foi consumado na terra quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. É chegado o reino de Deus. Assim foi dito por João Batista, aquele que foi anunciador das boas novas. É chegado o reino de Deus. Então, inferno é na vida de quem não tem Deus. Começa o inferno. Agora, o propriamente dito, esse fede a enxofre, queima, e não é uma fogueirinha pequena, não. Eternamente queimando. O andar de baixo, ninguém queira ir, não. Existe, viu? Mesmo que digam que não existe. E não seja ignorante nisso. Procure conhecer as Escrituras Sagradas que você vai entender que existe. Existe inferno. Existe demônios. Existe. Mas existe o nosso Criador, o único Deus Todo-Poderoso, que pode te dar vida em abundância aqui, nesse mundo tenebroso, onde nós somos provados todos os dias, mas somos agraciados com a paz incondicional daquele que nos amou primeiro. Então, o arrependimento de pecado, naquele momento que você está, naquela dor, do reconhecimento, do confronto que você pecou, decorre, vem aquela tristeza, que ela é decorrente, ela é uma consequência do pecado. Não é só a morte. A consequência do pecado também é uma tristeza profunda. E aí, quando você está nessa tristeza profunda, que você diz, Pai, Ele é fiel e justo para estender as mãos para você e te acolher nos braços, te afagar e transformar a sua vida. O sangue dele tem o poder de purificar você. Assim como ele limpava os leprosos, purificava os leprosos, ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Arrependido. Não é para ficar no pecado e dizer, é porque ele é bom, eu vou continuar pecando e ele me perdoa. Não, você tem que se arrepender, pedir socorro a ele, ele envia o Espírito Santo, que vai habitar em você, e aí você vai ter a liberdade de adorar a Deus e de se livrar, se libertar do roubador de almas, o pai da mentira, o diabo. Você se liberta dele. Quando você se arrepende do seu pecado, que você busca a face do Altíssimo, oh meu Deus, nós recebemos o perdão e nos alegramos na presença dele, presença eterna, constante, permanente.
E o resultado disso? Avivamento. O derramar do Espírito de Deus em sua vida e uma vida transformada, avivada, vida com propósito. Na obediência, alegramos o Senhor e Ele nos fortalece. A presença dEle nos torna muito fortes. É tempo de recomeço. É tempo de recomeço. Mas recomeçar como? Em Cristo. Pede o socorro dEle. Ele é o nosso único mediador. Entre o Pai e os homens, o mediador único é aquele que morreu por você e por mim. Então pede socorro a Ele, que Ele vem e você vai ter um grande recomeço. Quando o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, a verdadeira alegria da comunhão com Deus nos fortalece. Então eu convoco você para fazer diferente. Se você brincava carnaval, desde quando você nasceu, já é tempo de parar. Porque Jesus está às portas. O anticristo já está agindo na terra. E nós devemos estar atentos à voz do bom pastor. Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Olha que palavra que Ele nos deu. Ele está nos alertando. Ele está nos alertando. Ele está desafiando você a abandonar a prática do pecado e a buscar a face dele, para que você tenha uma vida renovada e você seja fortalecido no Espírito. Você não faz ideia de como é maravilhoso esse tempo que o povo tira 4 dias para se suicidar, e o povo de Deus tira esses 4 dias para adorar ao Deus Altíssimo. Ao Deus Altíssimo. Depois dos 4 dias, como é que você está se estiver lá entronizando Satanás? Como é que você vai estar? Não adianta as cinzas. Ah, não, quarta-feira de cinzas. Não adianta. Não adianta o arrependimento de mentira, que é o remorsozinho. Não, 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 não. Tem que ter atitude. E Deus está chamando você para a atitude, antes que seja tarde. Porque vai haver um grande abalo. Os homens vão ouvir o som do Senhor na terra. Agora Ele disse: aquele que está em mim não tem o que temer. Até aqui, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.